Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui, para hoje bater um papo com um dos maiores vencedores da história do vôlei brasileiro e mundial, Lucas Setcamp, o Lucão. Lucão, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. É sempre legal bater um papo sobre carreira, voleibol e vamos nessa. Vamos nessa, porque a gente tem bastante coisa para falar e falar dessa conquista mais recente com o Sada Cruzeiro, MVP de Superliga, octacampeão. Me fala um pouquinho desse momento especial da sua carreira aos 39 anos. Foi muito bacana. Que nem eu falei um milhão de vezes com 39 anos, eu nem pensei que eu ia estar jogando vôlei ainda, né? E poder ter tido esse ano aqui com o Sada maravilhoso, que foram 6 campeonatos que a gente disputou, foram 5 títulos, Mundial, Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente acabou sendo eliminado, mas Mineiro, Supercopa, Sul-Americano, então tiveram vários títulos esse ano e poder finalizar a temporada, eu acho que tão bem trabalhada, tão bem feita com o título da Superliga foi sensacional. E eu conseguindo conquistar o título de MVP com 39 anos é até um pouco surpreendente até para mim. Eu sou um cara que na minha carreira eu nunca liguei mesmo assim para essa parte de título individual, porque eu brinco, o título individual não paga a conta. O que paga a conta mesmo é ser campeão, é ter título, é conseguir levantar troféu, é ter a medalha no peito, é isso que vai ficar para recordação, é isso que todo mundo vai lembrar. Então, fiquei extremamente feliz porque a gente conseguiu, como um time, fechar a temporada muito bem. E falando desse time, foi uma temporada que vocês usaram bastante o elenco, né? E na final isso aconteceu Sim. também, com o Douglas e o Wallace ali dando lugar ao Vaccaro e ao Penkoski. Como é que você analisa essa temporada, falando do elenco como um todo, né? O Cruzeiro sempre tem ali bastante força no time, como, né, no geral. E também projetando já a Uhum. próxima temporada, né? A gente tem no vôlei sempre muitas mudanças nos times, nos elencos. Como é que você está projetando também essa manutenção desse time para que os títulos voltem a acontecer? Eu acho que sempre foi um diferencial muito grande se for pegar todas as equipes do Sada Cruzeiro lá de trás, sempre tiveram um plantel muito forte, sempre se teve aí um, dois jogadores, três jogadores a mais por posição. Então, isso não engrandece só na hora do jogo, também faz com que o nosso volume de treino seja muito bom, entendeu? Que a equipe toda seja muito equilibrada, o que faz que a gente é obrigado a treinar e estar bem todos os dias em todos os treinamentos. E essa é a grande diferença que eu acho que sempre foi aqui. Ter um plantel muito forte, não só, claro, para disputar campeonatos, na necessidade, como você mesmo comentou, outros jogadores substituírem aqueles que são considerados titulares, conseguirem entrar, conseguir fazer a diferença. Mas no dia a dia, eu acho que o dia a dia que faz a grande diferença para esse time aqui ser tão vencedor como é. E para o ano que vem, que nem tu falou, a gente vai conseguir manter praticamente a base do time. O Vacari acabou saindo, que foi por opção, não sei o que aconteceu. Talvez ele queira pegar uma equipe onde ele tenha mais chance de jogar, não ter um revezamento tão grande. Mas teve uma substituição boa também, que é o William, que foi um grande jogador no Minas esse ano, que conseguiu fazer uma boa, já é a segunda ou terceira temporada em sequência que ele faz muito bem. Então, acho que o nosso nível de time, de treinamento, ele vai continuar o mesmo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E só que a gente sabe que cada ano fica mais difícil de vencer. Cada ano as equipes conhecem mais o nosso time, cada ano tem mais estudo em cima. Cada ano as equipes estão conseguindo se fortalecer mais também, o que é bom não só para os times, mas também para o voleibol brasileiro em si. Então vamos esperar aí a temporada acontecer, mas a gente espera poder levantar bastante caneco aí de novo nessa temporada, porque é disso que o atleta vive, né? É isso que dá emoção pra gente, tá querendo estar todo dia dentro de quadra. Desses momentos especiais. E voltando a falar desse octacampeonato seu de Superliga, você se tornou o segundo maior vencedor da história do torneio, né? Se juntou ali com o Éder e tá atrás do Serginho. Aquele Uhum. garoto da Ubra, do Florianópolis, imaginava viver tudo isso? O da Ubra não imaginava nem jogar vôlei profissional, né, cara? Eu lá atrás queria utilizar o Ubra ali como, claro, manter no esporte, conseguir ver onde eu chegava, conseguir ganhar um dinheirinho ali para pagar as contas e me formar. Então, essa era a ideia, porque lá na Ubra a gente tinha a possibilidade de fazer a faculdade junto, então eles davam bolsa de estudos para todos os atletas que gostariam de se formar, de fazer uma faculdade, então esse era meu intuito. Acontece que depois eu tive uma convocação para a seleção brasileira adulta
e ali percebendo como eles trabalhavam e a forma como é que era. E eu tendo essa chance também de ir para lá, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho a chance de chegar um pouco mais longe, mas para eu conseguir chegar mais longe, eu vou ter que mudar essa chave que eu tenho hoje, que é simplesmente de usar o voleibol como forma de pagar meus estudos, para realmente me tornar um atleta profissional, me dedicar mais, melhorar a alimentação, melhorar a forma física, que era a minha grande deficiência naquela época. Então, tudo isso a chave teve que virar bastante rápido para eu conseguir evoluir e evoluir bem. E depois indo para Florianópolis aconteceu algo que é muito difícil acontecer. Eles conseguiram montar uma equipe muito jovem, que todos eles ali tinham chances de chegar numa seleção brasileira. Estavam em seleção B, estavam na seleção de novos, que a gente chamava na época, e todos cresceram juntos, né? Eu acho que todo mundo teve uma carreira extremamente vitoriosa de quem saiu daquele time e continua tendo quem continua jogando. Então, foram anos incríveis ali que me fizeram realmente poder ser alavancado, assim, vamos dizer, para o cenário não só nacional, como para o cenário mundial também. E aquele time, né, vários nomes aí, né, passaram pela seleção em vários momentos. Falando um pouquinho já de seleção, você viveu agora essa temporada uma das melhores da sua carreira em termos de clube. É, e num momento onde depois da Olimpíada ali você deixou em dúvida se continuaria na seleção ou não, enfim. O Sim. que que passa na sua cabeça neste momento? Agora a gente vai ter a Liga das Nações, mas né, você não está na lista, mas o que que você pensa neste momento? O Lucão vai continuar treinando, vai continuar jogando, e se pintar a chance a gente volta, ou o que que você pensa? Não, eu sinceramente, eu precisei de dar esse respiro, eu até falei lá na época, não, lá na própria Olimpíada eu já tinha falado que esse ano eu não voltaria, que eu ia dar um tempo para a seleção. A gente tem um histórico disso na seleção brasileira, de pessoas que pararam um ano depois não conseguiram mais voltar. E, sinceramente, eu não vou ficar triste se isso acontecer. Eu quero que a seleção tenha uma evolução muito grande. Eu quero que outros jogadores consigam substituir à altura os jogadores que estavam lá, assim como eu fiz um dia. Entendeu? A minha posição, eu acho que é a mais bem servida ali dentro da seleção, que a gente tem mais nomes de jogadores muito bons já e com atletas que possam crescer. Eu acho que nisso vai ficar mais difícil cada ano para eu, quem sabe, um dia voltar para a seleção brasileira. Mas eu precisava descansar, cara. Eu tô há um mês aí treinando, fazendo recuperação, tratando os problemas que eu tive na temporada para tentar começar a temporada 100%, porque que nem eu brinco, a gente chega numa idade agora porque quem paga a conta mesmo, os boletos bancários todo mês, é o clube, né? O que dá dinheiro mesmo é o clube. E chega uma época da nossa vida que a gente tem que colocar isso na balança, porque eu não tenho mais muito tempo de vôlei, eu não sei até quando eu vou conseguir render. Se eu soubesse que durante esse tempo todo agora, nesse ciclo de 4 anos, eu ia estar bem fisicamente, que eu ia poder ajudar a seleção o ciclo inteiro e chegar na Olimpíada, com toda certeza eu falaria sim. Eu nunca disse não para a seleção em 20 anos que eu tô lá. Amistoso, pelada, campeonato que não valia nada, cara, eu sempre tive lá porque é uma honra estar lá. E fora que você joga num nível absurdo, né? Você vai lá para fora, querendo ou não, o nível é muito mais alto, então quando você está jogando num nível forte na seleção brasileira, você chega num nível muito forte no clube, e isso acaba virando uma bola de neve. Você está sempre em alto nível, você está sempre colocando uma responsabilidade muito grande para você. Mas nesse momento, mesmo eu parei porque fisicamente eu estava destruído, assim. Foi um ano difícil, um ano eu consegui fazer praticamente todos os jogos. Eu tive uma lesão que eu tive que ficar um pouco parado, mas eu consegui praticamente fazer todos os jogos esse ano, tanto da seleção quanto do clube. Então foi um ano extremamente desgastante com essas dores crônicas. Então eu falei, não, eu preciso parar um pouquinho e também curtir minha família, que nem eu falei lá atrás. São 9 anos, meu filho vai fazer 9 anos agora. Eu nunca passei um aniversário com ele, minha filha 4, então já comemorei da minha filha dia 2 agora, vou comemorar o do meu filho dia 20. Então, poder estar curtindo a família, ajudando minha esposa no dia a dia, assim, tá sendo bom demais também para dar uma descansada na cabeça, tirar um pouco dessa responsabilidade de dentro. A gente tá na versão do Lucão Papai agora. Não, eu sempre, tipo assim, sempre fui um cara que ajudou bastante dentro do possível, Sim. só que, cara, eu passava 6 meses, 7 meses do ano fora, Emenda clube na sabe? seleção, né? Não tinha. E aí tem as viagens do clube ainda. O Sada é uma equipe que joga todos os campeonatos.
Ao contrário que tem equipe que só joga Superliga, só joga Superliga e a Copa Brasil, a gente joga todos os campeonatos. Então isso também gera bastante desgaste, isso também gera bastante viagem. Então fica muito pesada a temporada mesmo. E Lucão, você falou, né, a gente tá falando aqui de seleção, a gente fala, né, normalmente, ganhou quase tudo. Você ganhou tudo mesmo, não foi nem quase, você ganhou todos os títulos possíveis. É, Não, faltou a Champions, que eu joguei, a gente caiu fora nas quartas, eu acho, se eu não me engano. então foi, Faltou essa. mas foi, vamos considerar todos, né? Foi tudo, né? Foi tudo, foi tudo. Olhando para trás, esse sentimento que você tem agora de tranquilidade, de analisar bem a sua relação com a seleção, é por esse sentimento de missão cumprida, de ter feito uma linda história na seleção? Também, mas não só isso, eu acho que realmente chega uma hora que o corpo e a cabeça ela pede um descanso, entende? Mesmo se nesses anos todos de seleção brasileira, se eu não tivesse conquistado nada, eu continuaria voltando, sabe? Eu continuaria estando lá porque é um projeto muito bacana, que nem eu te falei. É um lugar onde eu me sentia e me sinto muito bem de estar lá. As pessoas que estão lá são pessoas que trabalham muito bem, que têm um foco muito grande em fazer dar certo. E o nível de voleibol, querendo ou não, a gente atleta, a gente vive de adrenalina, a gente vicia nisso, de estar viajando, de estar buscando o resultado, de estar correndo atrás todo dia. Então, seria algo que eu ia querer continuar a estar fazendo. Realmente, se meu corpo tivesse dando resposta, eu tivesse uma certeza que daqui 4 anos eu estaria bem, eu não teria dito não esse ano, mas realmente é mais por questões físicas mesmo, porque chega uma hora que o corpo não aguenta. Mas eu fico feliz com toda essa trajetória que eu tive, sabe? Eu acho que foi uma trajetória muito bonita. Nesses anos todos, eu consegui representar muito bem, consegui me manter bem lá dentro e dentro do possível conseguir responder sempre que foi necessário. Então eu fico muito feliz. Legal, e essa história tem grandes momentos, a gente vai falar das conquistas daqui a pouco. Mas falando um pouquinho desse presente da seleção brasileira, vocês vêm de uma. Uhum. Vocês vieram, né, de uma Olimpíada difícil, as coisas não caminharam Sim, como vocês imaginavam. E com muitas críticas também ali, não sei qual a sua relação com as críticas no sentido de ver ou de não ligar zero. para isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, você e o Bruno, assim, acho que foram os Sim, mais criticados até por conta, né, de vocês serem os líderes da geração e acho que queria que você fizesse essa análise, porque vocês quando chegaram na seleção, vocês tinham Serginho, Dante, Giba, vários nomes ali que já tinham uma sim, casca. E isso, obviamente, aham, ajuda vocês jovens que estão chegando. Não sim. acha que você, e falando por você, obviamente, as coisas ficaram sobrecarregadas nos mais experientes, e que aqui a gente está falando de você e do Bruno. O Lucarelli, óbvio que é um líder, ele já tem mais idade, mas é um líder técnico, né? Você acha que essa Sim. pressão caiu muito sobre vocês? Cara, sinceramente, a pressão da seleção brasileira sempre vai existir, sabe? É uma coisa tão natural que a gente nem fica. Eu não fico me martelando na cabeça sobre isso. Ah, tinha que fazer, teve que fazer. Porque, sinceramente, mais do que eu entreguei ali dentro ia ser muito difícil de entregar. Claro que a gente gostaria de ter ido mais para frente, a gente gostaria de ter chegado numa semifinal, ter trazido uma medalha olímpica. Eu acho que 2021 lá no Japão, o nosso time tinha tudo para ter chegado na final e ter brigado por esse ouro, porque a equipe estava muito bem encaixada, a gente estava jogando muito bem mesmo. Esse ciclo mais curto depois foi bem conturbado, assim, o Renan saiu do meio, o Bernardo entrou e pegou a equipe no ano olímpico, que não é fácil, porque você muda um pouco da filosofia de trabalho, não digo em termos de treinamento, mas em termos de como ele quer ter a gestão da equipe, como ter a gestão das pessoas, e o principal de tudo para mim é, querendo ou não, que a seleção de novos, coisa que a gente teve lá atrás, que foi uma seleção montada para fazer amistosos internacionais, colocar a molecada mais nova para rodar, pegar o início de Liga Mundial, que era na época, e jogar a primeira fase, fazer esses confrontos, colocar essa pressão já desde o início, não vinha mais acontecendo. Então você pega a molecada nesses últimos 8 anos aí, ela entrava direto pra porrada. Não tinha aquele negócio assim, ah não, vamos fazer, você vai ter um período de adaptação. Não, ou você entra e joga, ou senão você vai sair em 5 pontos você tá fora. E isso é muito difícil para quem tá chegando, sabe? Essa adaptação ali dentro, porque jogar a Superliga é uma coisa, jogar em nível internacional é completamente diferente. O nível é muito mais pesado. Aquela bola que aqui você às vezes roda por cima do bloqueio, lá os caras vão tocar, você vai tomar bloqueio. Então todo esse tempo de adaptação precisaria
da gente ter com essa seleção de novos, deles jogarem campeonatos às vezes menos importantes, mas estarem jogando em alto nível e em nível internacional. E a gente pegou isso, e esses últimos 6, 7 anos aí a gente não teve esse equilíbrio para conseguir fazer a molecada que saía do juvenil chegar no adulto mais experiente, chegavam direto para a porrada. Entende? Então, eu acho que essa foi a grande diferença, assim, de a gente não ter tido essa preparação pré para conseguir colocar esses mais novos dentro da seleção. Mas é claro que a responsabilidade passa pelos mais velhos. Quem tem que estar representando ali dentro, quem é que tem que estar botando a cara para bater, é a gente. A gente falava isso para a molecada: ó, vocês se preocupem em jogar, se der qualquer coisa de errado, pode deixar bater na gente, que a gente, nossa casca é forte. E, sinceramente, nenhum de nós ali está se importando com o que vão falar, o que vão deixar de falar, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica e o quanto a gente quer vencer. Então, comentários, críticas, essas coisas aí, sinceramente, não influenciam nada. Legal. E a próxima pergunta era justamente isso, assim, falando agora, né, desse momento, dessa agora de Liga das Nações, de um novo grupo, um grupo, né, com novos nomes, alguns já, né, que vão se manter, Lucarelli, Darlan. Para você, agora é o momento, óbvio, eles vão ter essa oportunidade de jogar e de assumir essa responsabilidade. Agora é o momento, Sim. já que a gente tem essa questão, né, de que eles não tiveram esse momento de adaptação. Agora é o momento deles assumirem a responsabilidade e tentarem fazer o melhor ali. Eles têm o Bernardo junto também, que conhece muito bem do que fazer, né? Sim, não é. Eu acho que a comissão técnica foi muito bem montada. São três excelentes técnicos que estavam ali por trás. Tem o Rubinho, tem o Marcelo também, que é fantástico, trabalha muito bem. Então, uma comissão técnica, ela é bem heterogênea, assim, em forma de trabalhar, de pensamento, de lidar com o atleta, mas ao mesmo tempo é muito homogênea na questão de o vencer. São técnicos vencedores que têm onde vencer, que têm um histórico muito bom. Cada um tem uma característica diferente de trabalhar, mas eu acho que isso vai ser muito bom para a garotada, principalmente. Eu vejo três líderes ali dentro, principalmente, que é o Flávio, o Lucarelli e o Cachopinha, que são os caras que vão ter que assumir essa responsabilidade, que vão ter que botar essa galera pra cima. Muita gente fala do Darlan, mas o Darlan, o primeiro campeonato dele praticamente foi a Olimpíada mesmo, titular 100%, o que é muito difícil. E agora eu acho que ele fez uma opção muito boa, que foi sair do Brasil e jogar um campeonato italiano, que é um campeonato muito pesado, onde ele vai ter que ser obrigado a evoluir tecnicamente. Muito daquilo que eu te falei aqui, provavelmente ele dava por cima da galera, atacava umas bolas ali. Lá fora não vai funcionar dessa forma. Ele vai ter que evoluir, ele vai ter que não se reinventar, porque, cara, fisicamente ele é um cavalo, ele tecnicamente evoluiu bastante já, mas ele vai ter que achar novos golpes, ele vai ter que ter uma noção maior das coisas do que estão acontecendo. Não vai ser tão fácil de jogar. Isso vai ser bom para ele, não só lá na Itália, como agora nesse princípio de seleção, que vão dar uma moral para ele, vão fazer, vão acreditar nele. Só que é um ciclo de 4 anos, né? Então ali dentro você vai ter outros jogadores que podem evoluir muito e crescer bastante. Então essa briga sadia que vai existir ali dentro agora, que vão ter esses 4 anos para o Bernardo trabalhar, vai ser muito bacana. E igual eu falei, para mim é a seleção que teve a maior renovação de todas, eu acho, que se for botar as grandes. E isso tem o lado negativo no começo, às vezes, por se encontrar, de sentir a pressão. Eu espero que não, espero que saia jogando muito bem, que ele saia vencendo. As pessoas têm que entender que isso é normal, mas ao mesmo tempo eu vejo a nossa seleção como a que mais tem chance de crescer e evoluir. Então, esse trabalho sendo muito bem feito, como eu tenho certeza que vai ser pelo Bernardo, pela toda a comissão técnica, a gente tem grande chance da nossa seleção evoluir bastante e chegar bem na próxima Olimpíada. Com certeza. E é óbvio que vai existir, né? Você falou, pressão na seleção brasileira é algo normal. É, normal. Na seleção brasileira é óbvio que é sempre encarada como favorita, né, em todos os campeonatos. Como é que você imagina que o pessoal ali vai trabalhar internamente essa questão para que os meninos também não sintam essa responsabilidade de já chegar e Então, ganhar? eu acho que esse favoritismo faz tempo já que caiu, pelo menos desde 2016 ali. Até antes, você pega 2014 em diante, a gente tem ali uma divisão muito grande de campeões, de revezamento. Claro que o Brasil sempre teve perto de título, sempre teve em pódio. Acho que o Brasil sempre teve ali entre os três, quatro principais equipes, sempre brigando pelo título, sempre brigando por medalha. Então, acho que isso é um pouco diferente do que aconteceu nos últimos 2 anos. Não, no último ano, pelo menos no ano olímpico ali,
onde a gente não conseguiu, porque hoje o vôlei está muito igual. Você pega aí 5, 6, 7 equipes que estão no mesmo nível. Então é muito mais difícil você manter uma hegemonia como aconteceu no passado. Isso provavelmente não vai acontecer. Então a gente pega muitas equipes, principalmente europeias, os Estados Unidos também faz isso, que é pegar os campeonatos mais importantes e trabalhar a equipe para chegar muito bem nesses campeonatos. Eu acho que isso que a gente tem que começar a aprender a fazer, a não tentar vencer tudo e com o melhor time para tudo, porque querendo ou não é muito desgastante, uma hora vai chegar, vai quebrar, vai perder jogador. Então eles sabem muito bem fazer isso, eles já fazem há mais tempo. Do momento decisivo chegar com a equipe principal, no campeonato como que tem o Mundial esse ano, ir com força máxima, às vezes um sul-americano pegar e abrir mão e não jogar, entendeu? Ir com uma equipe B para botar essa molecada, ter essa responsabilidade de jogar um campeonato sul-americano, de jogar um pan-americano, então começar a pensar nisso também, porque sinceramente jogar todos os campeonatos e todos os jogos acaba ficando extremamente desgastante e muitas vezes a equipe chega cansada onde deveria estar voando, né? Então acho que isso tem que ser muito bem trabalhado nesses próximos 4 anos. Usar da estratégia, né? Lucão, Yeah. falando agora um bate-bola rápido dos seus momentos na seleção brasileira. O melhor jogo individual e coletivo, um jogo marcante seu e um jogo marcante do grupo. Coletivo, provavelmente, cara, o primeiro que me entra é a final da minha primeira Liga Mundial contra a Sérvia. Eu acho que Histórico. foi histórico, foi fantástico aquilo lá. A gente precisou da equipe inteira brigando com todo mundo. Claro que a Olimpíada no Rio foi fantástico, não tem como falar. Tiveram vários jogos ali que a gente teve com a corda no pescoço, principalmente o jogo da França. Mas aquele jogo lá foi o que mais me marcou, assim, que mais eu me senti pressionado para jogar e a gente conseguiu vencer. Quantos anos você É tinha ali, um, Lucão? ali eu tava foi 2009, tava com 23. 23, toda aquela galera na orelha. Então, a galera, galera, moeda, isqueiro, guspe, tinha tudo na É orelha ali, tudo que cara. podia imaginar. Ali não foi muito fácil. Cara, e partida, eu sou muito ruim de memória, eu não guardo, eu acho que tiveram alguns campeonatos bons, assim, eu acho que minha Olimpíada, a do Rio foi muito boa, a Olimpíada, se tu for pegar ali em 2021, eu fiz uma Olimpíada muito boa também, consegui jogar. O Mundial de 2018 foi muito marcante para mim, que eu acho que Mundial todo, assim, eu consegui ser uma referência dentro do grupo, então tiveram campeonatos, assim, mas jogo mesmo, eu sou muito ruim de lembrar. Se for pedir, perguntar da final, quantos pontos eu fiz, o que que aconteceu, eu vou esquecer, eu não vou lembrar, não. Não, mas o campeonato tá bom, o campeonato tá bom. A conquista mais especial, você falou da Liga Mundial, a partida, né, Sim. do Rio, mas a conquista mais especial foi essa também ou o Rio? Ah, O Rio? não, foi a Olimpíada do Rio, não tem como, né? Ali é o casamento perfeito. É uma Olimpíada em casa e o título no último jogo da Olimpíada. Foi a Último última dia, né? modalidade que disputou, entendeu? Então, cara, foi tudo perfeito. A gente numa pressão absurda, quase eliminados. Eu acho que foi. Se tivesse um script perfeito para escrever de um campeonato para acontecer com uma equipe, aconteceu com a gente. Então, foi o principal campeonato. É o filme, né? A história de vocês, É, Serginho, enfim, tudo incrível. exato. O melhor companheiro de resenha na seleção. Melhor companheiro de resenha. Ah, o Éder foi um dos caras que eu mais fiquei com ele no quarto lá. Eu acho que é central também. O Flávio também Uhum. nesses últimos anos, depois que ele entrou, Os ficou centrais são gente um, boa. um baita companheiro. A gente é mais tranquilo, né, cara? A gente gosta de sentar, tomar uma cervejinha, ficar trocando uma ideia. Então, não tem. Então, e eu ficava no quarto com o Éder, principalmente. Eu fiquei muito tempo no quarto com ele. Então, a gente sempre discutia muitas coisas. A gente tem um paladar muito parecido. Então, saía para jantar, gostava de comer as mesmas coisas, os mesmos restaurantes. De visitar as mesmas coisas, então a gente se dava muito bem, assim, a gente até brincava com as nossas esposas que a gente se conhece mais do que elas conhecem a gente. Então, se for fazer um quadrinho lá, qual a comida preferida, qual não sei o que, provavelmente Éder eu iria acerta, a acertar Bia mais. erra. Exato. Provavelmente ele iria acertar mais. Então, foi o cara da resenha comigo ali, foi ele. E o melhor companheiro de quadra, acho que esse é. De quadra, não tem como não botar o Bruno, né, cara? De termos de títulos, em termos de história, em termos de companheirismo também, de ajuda um outro. Depois acabou que agora no final do ciclo da seleção eu fiquei no quarto com ele.
Então a gente debatia, conversava muito sobre o que estava acontecendo, a gente se ajudando em momentos difíceis que existiram bastante, principalmente nesse último ciclo. O cara é padrinho do meu filho, é um cara que tem um carinho muito grande pela nossa família. Então não tem como não fugir. Fora que dentro de quadra, muitos brincam, pô, foi a melhor dupla do voleibol, foi o que aconteceu, mas é porque a gente jogou muito tempo junto, né? Não tem como. E ó, ele tinha uma confiança muito, tem uma confiança muito grande em mim, eu tenho uma confiança muito grande nele, e a gente acabou se dando muito bem dentro de quadra. Isso ajuda também para que a gente não brigue fora, né? Para que essa amizade seja grande e dure aí para sempre. Então não tem como não fugir dele. É difícil combinar tudo, assim, pessoal e profissional. Para vocês tiveram alguns momentos, óbvio, discussão, Cara, no vôlei debate não. acontece, mas Ah, no vôlei é muito de. Cara, a galera é muito tranquila, assim. Se for pegar, a galera, mais ou menos, todo mundo pensa mesmo meio parecido. Um ou outro, às vezes, é um pouco mais preguiçoso o negócio, mas, cara, esses caras, eles são eliminados automaticamente. Não tem como, entendeu? O cara que não se dedica, que a gente vê no treinamento, que não tá se empenhando, que não tá buscando, conversa com ele, troca uma ideia, mas se continuar, chega uma hora que não tem jeito, entendeu? Eu brinco que é a ordem da cadeia alimentar, vai chegar o cara mais forte e vai te destruir ali. Então é isso aí. Entendeu? Como eu falei há pouco, eu vou ficar um ano fora da seleção, eu torço para que todos os centrais joguem muito bem, para que não lembrem mais de mim, que vai estar tudo certo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou torcer muito para que todos eles deem muito certo, porque eu acho que é a ordem natural das coisas. Chega uma hora que os mais velhos eles têm que dar lugar para os mais novos e torcer pelo crescimento deles para que quem sejam as estrelas agora sejam esses atletas. Então, vou torcer muito para que tudo dê certo. beleza. E pra gente fechar, o Lucas Satkamp tem noção do que o Lucão se tornou no vôlei mundial? Ah, às vezes sim. Às vezes a gente conversa em casa até. Minha mãe assiste mais, meu sogro gosta de assistir bastante, meus pais. Graças a Deus, minha esposa não assiste quase nada, então eu não preciso falar de vôlei em casa, cara. Isso é uma benção. Atletas, casem com alguém que não goste do esporte que você faz, pelo amor de Deus. É a melhor coisa do mundo, que você chega em casa, a única coisa que você não vai falar é de esporte. E eu dou graças a Deus, mas fico feliz, cara, sinceramente, olhando para trás, ver da onde eu saí, as coisas que eu consegui conquistar, muita ajuda que eu tive, sabe, de poder chegar nos lugares, de tia comprando tênis, de técnico me dando carona para levar para treinar, pagando meu almoço, sabe, e tantas outras coisas que aconteceram aí na minha vida, eu fico feliz dessa trajetória. Eu não sou um cara que nem eu brinco, a gente vive do ano seguinte, do título seguinte. Eu não sou um cara que fica buscando no passado, poxa, eu já ganhei tudo isso, não sei o que, não. Aquilo ali vai ficar para a história, vai ficar lá no Wikipedia, lá, quem quiser ver vai estar lá, o dia que recordar. As medalhas ficam com os meus, metade está na casa dos meus pais, outra metade eu dou para as crianças brincar, que elas gostam de brincar com as medalhas. Então, isso que fica guardado, tá na memória e ninguém vai apagar. Legal demais, legal demais. Lucão, foi uma honra conversar com você, uma alegria muito grande. Quero te dar parabéns pela sua carreira, que você continue brilhando aí pelas quadras. E é isso, obrigado. E quem sabe, o Lucão dirigente, o Lucão técnico, a gente vai ver no vôlei depois? Não, não. Eu até brincava, eu nunca pensava em continuar no vôlei depois, mas eu acabei pegando gosto por esse negócio de estudo, de percepção de treino, percepção de jogo, organização de equipe. Vamos ver, vou tentar mais pra frente aí pensar com carinho aí para ver se eu consigo seguir nessa linha. Eu tive excelentes técnicos, né? Graças a Deus eu trabalhei só com os melhores. Então, quando a gente consegue pescar o que cada um tem de bom para conseguir criar um globo total, porque se tu for pegar os técnicos de hoje em dia, muitos deles tiveram que se inventar, tiveram que crescer e foram crescendo aos poucos. E essa nova geração de técnicos, tem uma geração que é mais do estudo, que não foram atletas tão vitoriosos, e tem uma geração agora que está chegando que eu acho que tem um caminho interessante do lado de quadra, entendeu? Porque trabalhou com excelentes técnicos, conseguiu ter uma visão de mundo maior, com essa globalização que aconteceu no esporte maior, e pegar o lado positivo de cada um assim e conseguir encaixar isso tudo dentro de quadra. Então, vamos ver se der certo, eu vou continuar do lado de quadra, assim. Com certeza. E Lucão, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no Sport Buzz. Pessoal, essa foi a entrevista com o Lucas Satkamp, o Lucão, medalhista olímpico, octacampeão da Superliga. Se a gente for listar os títulos do Lucão aqui,
Vai dar trabalho. Mas essa foi a nossa conversa com ele. Sigam o Lucão nas redes sociais, @Lucão16vôlei, e também Sportbuzz, @SportBuzzBR. Lucão, muito obrigado, viu? Valeu, galera. Um abraço aí. Abraço.